Olá, mais um vídeo aí da semana 2 do PET 4 de matemática do primeiro ano do ensino médio regular. Nós vamos falar aqui hoje, né, dos tipos de gráficos e suas aplicações. O primeiro gráfico aqui, nós vamos começar aqui falando aqui do gráfico de colunas, né? Esse gráfico ele é usado para, né, representar um dado quantitativo, né, de diferentes variáveis, né, ou lugares, setores. E não depende de proporções. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de um gráfico de coluna apontando aqui as maiores populações do mundo, né, por países. Então aqui está aqui, ó, o título do gráfico, país mais populoso do mundo. Nós temos aqui na vertical, né, aqui são os dados quantitativos, né, e na horizontal aqui, ó, nós temos os países, né, que representam aqui as divisões qualitativas, né? E cada coluna aqui, ó, o primeiro aqui, a primeira coluna é a China, né, o país mais populoso do mundo. Então nós temos aqui a população em milhões de habitantes. Cada coluna aqui representa a população de um país, né? A segunda coluna aqui vem a Índia, a terceira Estados Unidos, aí vem aqui a Indonésia e vai, né? O Brasil aqui ocupa a quinta posição. Então aqui o gráfico de coluna, né, ele representa então os dados quantitativos, né, de diferentes, no caso aqui, diferentes variáveis, né, qualitativas. Então esse aqui é o tipo de gráfico de coluna. O gráfico de barra, né, a função dele, aqui ó, nós temos o gráfico de barra. A função é a mesma do gráfico de coluna, né? Os dados aqui, a diferença é que aqui nós temos aqui, ó, taxa de mortalidade infantil por regiões, né? Então aqui na vertical aqui, ó, nós temos as variáveis qualitativas, né, que são as regiões, né, que vai aqui região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E na horizontal nós temos aqui as quantitativas, que representa as quantidades aqui, ó, né, o gráfico de barra indicando a taxa de mortalidade infantil do Brasil. Então aqui esse gráfico de barras, né, a função dele é a mesma do gráfico de coluna, só que inverte, né, a vertical, né, representa a qualitativa e a horizontal a quantitativa, né, e é a mesma função do gráfico de barra, é a mesma função do gráfico de coluna. O gráfico de linha, né, o gráfico de linha, que é esse tipo de gráfico aqui, ó, qual que é a função desse gráfico de linha? Ele é usado em geral para representar a evolução dos valores de uma variável apenas. Então aqui, ó, a função do gráfico de linha é representar a evolução de apenas uma variável, né? Enquanto nós vimos anteriormente, o gráfico de coluna e o de barras representa né, os dados quantitativos de várias variáveis, né? Agora o gráfico de linha representa a evolução de apenas uma variável. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, a população, né? Esse gráfico aqui mostra a evolução da população residente em Portugal, né, no ano de 1861 até o ano 2007. Então aqui ele compara, né, o crescimento populacional de Portugal, né, entre os anos de 1861 a 2007. Então a população aqui em milhões de habitantes. Aqui nós temos aqui os dados quantitativos. Então aqui, ó, eu fiz até algumas perguntas sobre esse gráfico de linha aqui, ó. Então a primeira pergunta aqui ele faz aqui, ó, em quais anos, né, a população manteve constante, ou seja, não houve crescimento, né, e nem decrescimento. Então se a gente comparar aqui, ó, a linha, né, nós vemos aqui, ó, do ano de 1861 até o ano de 1864, o crescimento foi bem pequeno, mas houve um crescimento bem pequeno, não foi praticamente constante não. Agora, dando sequência aqui à linha, ó, nesse ponto aqui até esse ponto, podem ver aqui que a linha aqui a manteve quase constante, né? Ela, bem dizer, constante aqui, ó, não houve crescimento aqui, ó. Então esse ano vai do ano aqui de 1911, ó, aqui, ó, de 1911 até 1920, né? Então aqui nós temos uma parte que é constante. Então a resposta aqui seria aqui, ó,
dos anos de 1911, a resposta aqui, ó, 1911 a 1920. Então aí a população manteve constante. A outra pergunta aqui, ó, em relação a esse gráfico de linha, qual o crescimento populacional entre 1861 e 1911? Então aqui quer saber aqui, ó, em 1861 a população aqui é essa aqui, ó. A população tinha 4 milhões de habitantes. No ano de 1911, que é esse ano aqui, ó, a população era de 6 milhões de habitantes, ó. Então, subtraindo aqui a evolução, ó, de 6 milhões menos 4 milhões, então vai dar aqui, ó, 2 milhões, né, que é a diferença, ó, 6 milhões menos os 4 milhões lá anterior. Aí vai dar o valor aqui, ó, de 2 milhões de habitantes. Então seria o crescimento, né, de 1861 até 1911. Agora aqui a pergunta, a terceira pergunta aqui em relação ao gráfico: se multiplicarmos por 2 a população em 1920, obtemos a população em 2001. Então aqui, ó, vamos descobrir aqui qual é a população em 1920. 1920 está aqui, ó. A população é a mesma de 1911, né? A população de 1920, ó, 6 milhões de habitantes. Se a gente pegar, né, a população de 1920, né, que é 6 milhões, multiplicar esse valor por 2, né, nós vamos encontrar 12 milhões, né, que é 6 milhões vezes 2. Agora, a população lá em 2001, ela era de 12 milhões de habitantes. Vamos ver aqui, ó. 2001 está aqui, ó. Em 2001 nós temos aqui, ó, essa população aqui, ó. E essa população aqui, ela era o que? 10 milhões de habitantes. Então ele está perguntando se multiplicar por 2, né, seria igual à população de 2001. Então essa informação é falsa. Então aqui a resposta é não, né, porque a população em 2001 seria de 10 milhões de habitantes, não 12 milhões. Agora aqui, ó, ele pergunta aqui na última pergunta, ele faz a seguinte pergunta aqui, ó: que tipo de gráfico, né? Qual o tipo de gráfico? Que tipo de gráfico representa esse gráfico aqui? Qual o tipo de gráfico aqui? Nós temos um gráfico de linha. Então a resposta seria o que? Gráfico de linha. Agora, a outra pergunta: para que é usado o gráfico de linha? Qual que é a aplicação desse gráfico de linha? Ele é usado, né, para representar a evolução, né, a evolução dos valores de uma variável apenas, uma variável, né, no decorrer do tempo, no decorrer de um período ou tempo, né? Então essa aí seria a resposta aí em relação a essas perguntas aqui, ó, né, do gráfico de linhas. Então aqui lembrando aqui, ó, o gráfico de linhas, ele é usado, né, para representar a evolução dos valores de uma variável durante um certo período de tempo. Então essa é a função dele. Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo de um outro gráfico de linha, só para mostrar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele mostra aqui, é o seguinte aqui, ó. Nós temos aqui a comparação, né, a evolução aqui, ó. Foi feita aqui uma pesquisa, né, se o voto, né, não fosse obrigatório, né, aí fez uma pesquisa aqui do ano de 2000, né, até outubro de 2010, né. A evolução aqui é o seguinte: se o voto não fosse obrigatório, quantos eleitores iriam votar e quantos não iriam votar.
A linha de vermelho aqui, ó, ela indica as pessoas que iriam votar, e o azul é que não votariam mais, não, se o voto não fosse obrigatório, eles não votariam mais. Então vocês podem ver aqui que o ano 2000, né, a proporção de eleitores que não votariam era que não iria votar é maior do que os que iriam, ó, né? Agora, do ano de 2004, houve, vocês podem ver que os que iriam votar subiu um pouco e os que não iriam votar caiu um pouquinho. Então houve uma inversão de valores aqui. Agora, entre 2004 e 2005, podem ver aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, né, praticamente foi igual, né, os que iriam votar e os que não votariam, praticamente foi 50% e 50%, ou seja, meio a meio, né. No ano 2005, os que iriam votar já ultrapassou os que não iriam, né, que tá vendo a evolução. Em 2006 o crescimento foi ainda maior, né, dos que iriam votar, mesmo se o voto não fosse obrigatório. Então a partir de 2006, ó, a linha foi só aumentando, né, os que votariam mesmo que o voto não fosse obrigatório. Então aí permaneceu aqui em crescimento, né, se o voto não fosse obrigatório, mesmo assim eles iriam votar. Então aqui nós temos a evolução, né, é o tipo de gráfico de linha, ele compara a evolução do voto não obrigatório, né, dos que iriam votar e os que não iriam votar, né. Então essa é a função do gráfico de linha. Mais um gráfico aqui, ó, tipo de gráfico é o gráfico de setores, né, que é o mais conhecido também como gráfico de pizza, né. Ele é geral, ele é utilizado, né, em geral para representar parte de um todo, né. Aqui nós temos aqui, ó, é um gráfico de setor que produzem, aqui nós temos aqui, ele fala aqui, ó, setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa, né? Então quais são os setores da indústria, agricultura, energia e outros, né, que mais prejudicam aqui, que causam o efeito estufa, né? Então aí, em comparação ao todo, né, que é o efeito estufa, 100% do efeito estufa, quais são os setores que mais prejudicam, né? Vocês podem ver aqui que o maior aqui, ó, 31% de vermelho aqui, ó, representa o mais responsável aqui por, né, a parte maior aqui é a floresta e a agricultura, né, que é o que intensifica aí o maior, né, efeito estufa. Aí o segundo maior aqui, ó, 32% ficou a indústria e o transporte, né, que é o maior responsável. O terceiro maior aqui, ó, é a energia, né? E o outros representa 11%, né? Esses outros aqui, ó. Então aí o gráfico de setores, ele é usado para representar uma parte do todo, né? Divisão aqui de uma parte do todo, né? Essa é a função dele. Agora vamos falar aqui agora do histograma. O que é histograma? Aqui eu tenho uma tabela, primeiramente que eu coloquei uma tabelinha aqui, ó, uma tabela de distribuição de frequência, né? Esse histograma, ele é usado para representar um conjunto de dados muito grande, né? Que é uma pesquisa em relação a dados muito extensos. Então nós temos aqui uma tabela de intervalo de classe, né? Que é uma tabela que nós temos a frequência absoluta e frequência relativa. Lembrando aqui, ó, frequência absoluta, essa tabelinha aqui se trata, né, de um concurso público realizado pela prefeitura de 7 municípios e participou desse concurso 200 candidatos, né, que foram submetidos a uma prova escrita. Então aqui nós temos a distribuição das notas, a quantidade de candidatos que tirou aquela nota e aqui o percentual de candidatos que tirou essa nota aqui, ó, né. Então, por exemplo, aqui, ó, nota que vai de 2,5 a 3,5, são 8 candidatos que tirou essa nota, né? Ou seja, quem tirou de 2,5, né, de 2,5 e menos de 3,5. Então foi 8 candidatos. E aqui 4%, né, que pega aqui o 8, né, multiplica por 100 e divide por 200. Então aí você vai achar o percentual aqui, ó, né, 4%. Só você pegar o valor aqui, multiplicar por 100, porque 100 representa 100%, e divide por 200. Né, aí nós vamos encontrar aí, né, o 4% aqui, ó. Aqui, ó, na segunda linha nós temos os candidatos que tirou de 3,5
e menos de 4,5, são 22 candidatos, que representa 11%, né? O 11% também, se você achar o valor aqui, você pega 22 vezes 100 e divide por 200, que é o total, né? A terceira linha, os candidatos que tirou de 4,5 e menos de 5,5 são 35 candidatos, né? E esse percentual dá 17,5%, ou seja, 35 vezes 100 divide por 200, vai dar 17,5%, né? A outra linha aqui, ó, os candidatos que tirou mais de 5,5 e menos de 6,5, né? São 41 candidatos. E deu 20,5%, ou seja, 41 vezes 100 divide por 200, dá 20,5%. E a outra linha aqui, ó, os candidatos que tirou de 6,5 e menos de 7,5, né? Deu 40 candidatos, né, e 20%, ou seja, 40 vezes 100 divide por 200. E aqui nós temos de candidatos que tirou de 7,5 e menos de 8,5. São 34 candidatos, deu 17%, ou seja, 34 vezes 100 divide por 200, vai dar 17%. E a última linha, candidatos que tirou de 8,5 e menos de 9,5, deu 20 candidatos, né, e 20 vezes 100 divide por 200 dá 10% aqui, ó, né? Então, somando os percentuais aqui, deu 100% tudo, né? O total da porcentagem é 100%. Esse símbolo aqui, ó, representa tipo um T, né? Deitado aqui, ó, representa o intervalo de classe, né? Aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, isso aqui, ó. Então, esse T deitado aqui, ó, representa o intervalo de classe. Quando a gente coloca aqui, ó, 2,5, né, 2,5, depois aqui 3,5, ó. Então quer dizer o seguinte, aqui esse primeiro valor entra e esse aqui não. Então aqui é o que está aqui primeiro, o 2,5 faz parte, é uma nota que faz parte, o 3,5 não. Então, ou seja, aqui, ó, as notas aqui são notas que vai de 2,5 e, ou seja, maior ou igual a 2,5 e menor do que 3,5, ou seja, o 2,5 entra e o 3,5 não. Então, ou seja, aqui 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, né, 3,1, 3,2, 3,4, né, e 3,5 não. Então aqui é mais ou menos isso, né, de 2,5 até 3,4 são as notas que fazem parte desse intervalo aqui, ó, né? Então esse aqui é uma tabela, né, que representa aqui um intervalo de classe, né? São dados, não são tabelas para representar um conjunto de dados muito grande, porque fazem parte dessa prova aqui, são 200 candidatos que fizeram a prova. Então aqui a gente faz um intervalo de classe para representar, né, aquela nota ali, né? Esse candidato tirou aquela nota. Agora aqui, ó, nós temos aqui para baixo aqui, nós temos a representação, né, gráfica dessa tabela, né? E a representação gráfica dessa tabela, a gente usa aqui, né, o gráfico, ele é chamado, né, aqui, ó, histograma, né? Então esse gráfico aqui é um histograma. E no caso aqui, o primeiro gráfico é um histograma que representa as frequências absolutas, ou seja, aqui, ó, nós temos aqui na vertical um número de candidatos, ó, né? A quantidade de candidatos que fizeram a prova. Aqui, ó, no segundo gráfico é um histograma que representa, né, o percentual de candidatos. Aqui na vertical, aqui nós temos o valor de frequência relativa, ou seja, aqui é a porcentagem. Podem ver aqui que as colunas são justapostas, uma coladinha na outra, né? Essa primeira barra aqui, ó, né, ela representa o primeiro intervalo que vai de 2,5 a 3,5, né? A segunda aqui, ó, de 3,5 a 4,5, né? De 2,5 a 3,5 são 8 candidatos, ó, de 3,5 a 4,5 são 22 candidatos, de 4,5 a 5,5 35, de 5,5 a 6,5 41, e aí vai, ó, de 6,5 a 7,5 40 candidatos, e de 7,5 a 8,5 34, e de 8,5 a 9,5 20. Aqui é a mesma coisa, só que na forma de percentual, né? Porcentagem aqui, ó. Aí faz as mesmas, na horizontal que nós temos aqui, ó, a distribuição aqui dos intervalos de classe, né? E na vertical o valor percentual aqui das notas. Os candidatos tirou aquela nota. Então essa aí
é o gráfico que é chamado de histograma de frequência. E o outro tipo de gráfico aqui, ó, ele é chamado de polígono de frequência, né? Esse gráfico, né, para você construir ele, a gente tem que fazer um histograma para depois fazer o polígono de frequência. Então o gráfico é praticamente a mesma função do histograma, né? Então aqui nós temos aqui, ó, esse gráfico representa aqui o número de estudantes, né? Aqui nós temos a função desse gráfico aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui o polígono, aí fala aqui que o polígono de frequência constrói-se a partir do histograma, unindo os pontos médios de lados superiores dos diferentes retângulos do histograma. A linha é o polígono de frequência. Então o que é isso? Então aqui, ó, primeiramente, aqui as barras de verde aqui são o histograma de frequência, ó, né? Agora, esses pontos de azul aqui, ó, esses pontinhos de azul que ele colocou aqui, esses pontos é o ponto médio desse intervalo aqui, ó. Então aqui, ó, de 0 a 1,52, aí você pega aqui, você soma e divide por 2. Aí você vai marcar esse ponto aqui, ó, é o ponto médio, né? Ou seja, 0 mais 1,52 dividido por 2 vai dar o ponto A aqui, ó, né, que é o ponto médio. A mesma coisa para achar o ponto B aqui, ó. Você pega 1,52 mais 1,57 divide por 2. Aí você vai achar o ponto médio aqui, ó. Vai marcando os pontos médios. De cada retângulo aqui você marca o ponto médio, ó. Aqui, ponto médio, mais um ponto médio aqui, mais outro ponto médio, outro aqui, ó. Aí, se você pegar, né, vai ligando esses pontos médios, ó, liga o A com o B, depois liga aqui, ó. Vai traçando uma linha, ligando aqui os pontos médios. Então essa linha aqui, ó, ela é chamada de polígono de frequência, que é o gráfico, né, polígono de frequência, que nada mais é do que a união dos pontos médios, né, das barras, né, que representa aí o histograma de frequência, né, que é esse tipo de gráfico aqui, ó, que é o polígono de frequência, né? Então essa linha de azul é o polígono de frequência, que é a união dos pontos médios, né, de cada ponto médio aqui do que forma aqui o histograma, né? Agora, mais um gráfico aqui, ó, que é o chamado pictograma, né? Esse gráfico aqui, né, os sistemas usam esse tipo de gráfico, né, que para atrair mais, né, para ficar mais atrativo a comunicação. É um gráfico muito usado em jornais, revistas, entre outros, né? E eles costumam utilizar aqui imagens, né, relacionadas com o texto, né, no qual as informações fazem parte, né? É um tipo de gráfico, né, para chamar a atenção ali, né, de quem está observando ali. Então a função desse gráfico é essa. Aqui, ó, nós temos aqui um gráfico que compara a riqueza, né, do Estado, né, que cresce em relação à renda que cai das pessoas. Então, ou seja, aqui, ó, enquanto o Estado arrecada mais, né, com os impostos, né, o que acontece com a renda da população? Vai só diminuindo. Então, enquanto a riqueza do Estado aumenta, a renda da população diminui, né? Ou seja, o salário da população vai ficando mais achatado. Então aqui nós temos aqui, ó, vocês podem ver que o tamanho do elefante aqui, ó, em relação aos dados aqui, ó, né, o volume de dados. Então aqui vocês podem ver que o primeiro aqui, em 1995, nós temos aqui, ó, os gastos do governo federal são 208 bilhões de reais, né, enquanto o rendimento médio dos trabalhadores ficou apenas em 923 reais, né, enquanto o rendimento do trabalhador caiu, né, os gastos do governo com arrecadação de impostos, né, só aumenta, né? Então aqui, ó, 2001 foi maior ainda, né? Houve um aumento, aqui você pode ver que os gastos do governo federal passou de 208 para 294 bilhões, né? O elefante até aumentou aqui, ó. E no último aqui a comparação em 2005, ó, né? O gasto do governo foi maior ainda, passou de 294 para 364 bilhões, né? E o rendimento do trabalhador caiu mais ainda, olha, você vê, R$ 805.
Então aqui o rendimento foi menor ainda do trabalhador, né? Então você pode ver que a parte maior do elefante representa aqui, ó, né, os gastos do governo federal, né? Ou seja, arrecadação de impostos e os gastos aumentando. É o tipo de pictograma, né? E o último gráfico que nós vamos falar dele é o gráfico de área, né? Esse gráfico de área aqui, ele é semelhante ao gráfico de linha, diferenciando apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. É também usado para apontar a relação de diferentes dados entre si. Então aqui nós temos um exemplo de um gráfico de mortalidade e natalidade em um caso de transição demográfica. Então o vermelho aqui é a mortalidade e o azul é a natalidade, ou seja, nascimento né, e óbito. Então aqui, ó, em comparação no período 1 aqui, ó, período 01, a mortalidade ela é maior, né, ela ocupa uma maior área em relação à natalidade, né? Mas aqui no período 2, né, vocês podem ver que a área que ocupa aqui, ó, a mortalidade ela vai diminuindo, né, enquanto a natalidade houve um aumento aqui, ó. No período 3, né, houve um decrescimento também da mortalidade, mas a natalidade também ela caiu, ó. Você pode ver que essa área aqui, ó, né, essa área da natalidade aqui, ela é menor do que o período 2, ó, né, houve uma queda nas duas. Agora, do período 4 para o período 5, né, a área da mortalidade a manteve constante e houve uma queda aqui, né, em relação às duas, em relação ao período anterior, mas a mortalidade ficou acima, né, da natalidade. Então manteve acima aqui. Então é um tipo de gráfico de área, né? A função dele é quase igual ao gráfico de linha, né? Então ele representa aqui a evolução, né, da mortalidade e da natalidade num período de tempo, né? Ele representa a evolução de apenas uma variável, tipo o gráfico de linha, né, que é o gráfico de área. Então aí na atividade da semana 2, vocês fazem lá, são 4 perguntas em relação a um tipo de gráfico, né? Vocês vão responder as perguntas, né, e está enviando aí para a gente. E qualquer dúvida, né, estarei à disposição aí para responder qualquer dúvida que você tiver em relação à semana 2.